Estamos ao vivo pelo perfil da Play e pelo perfil do André. Antes de mais nada, muito boa noite a todos, boa tarde para quem está aí perto do André. Hoje é um dia muito especial, nós vamos fazer uma live para conversar sobre automação residencial. Eu convidei o André porque é uma pessoa muito legal para a gente poder conversar sobre esse assunto. Ele também vai ter um bom know-how em relação ao mercado exterior, vai poder trazer novidades para nós aqui da nossa página também. Então, eu vou explicar rapidinho como é que vai funcionar essa live, tá? A gente fez algumas, eu e o André, a gente conversou e criou algumas perguntas, e essas perguntas, elas têm o foco de poder ajudar vocês, tá? Que estão tentando entrar no mercado de automação, que querem entrar ou que já trabalham no mercado de automação. E essas perguntas, elas têm o intuito de ajudar vocês, baseado na nossa experiência e na nossa vivência, tá? No nosso dia a dia. Eu tenho aqui 6 perguntas, o André também possivelmente tem algumas em mãos aí, e ele vai fazer essas perguntas para mim, eu vou responder, a gente vai debatendo um a um. No finalzinho a gente vai abrir para perguntas, aí vocês mandam as perguntas de vocês aí nos comentários. A gente vai dedicar mais ou menos aí uns 10 minutinhos para perguntas, tá? André, para quem não conhece você ainda, aqui dentro da página da Play, eu gostaria que você se apresentasse aí de forma breve, tá? E falasse quem que você é, onde você está, o que que você faz, para que o pessoal possa te conhecer, por gentileza. Beleza. E aí, galera? Bom, eu sou arquiteto, na verdade, então meu background não tem nada a ver com automação, mas eu me formei em 2007 e decidi trabalhar com automação. Sempre gostei muito de robótica, tecnologia, e fiz meu primeiro curso de automação. Me formei em novembro, em dezembro eu estava fazendo meu primeiro curso de automação lá em Santos. E aí fundei uma empresa de automação em São Paulo, chamada Key Automação. Começamos a trabalhar... Começamos a trabalhar em 2008 e, claro, no começo foi muito difícil, eu ainda tinha que trabalhar como arquiteto, e depois a empresa foi crescendo. Hoje em dia eu moro nos Estados Unidos, mudei para cá em 2016, trabalho para uma empresa chamada Neo Control, que é uma empresa brasileira, e aqui eu trabalho para eles basicamente desenvolvendo o negócio internacional no sentido de apresentar a marca para empresas, distribuidores, não só nos Estados Unidos inteiro, como em outros países também. Então, desde que eu cheguei aqui em 2016, a gente estabeleceu distribuidores no Canadá, no México, Peru, Chile, vendemos para Bolívia, vendemos para Colômbia. Daqui a gente já mandou produtos para a África, para a Finlândia. Então, é um desafio e tanto nesses últimos 3 anos, e tem sido um grande aprendizado também. Perfeito, maravilha, cara. E eu acredito que você vai poder agregar muito valor aí à nossa live, a gente comparando aí os mercados, né, dentro do Brasil, as tecnologias que tem aí afora, e a gente atualiza toda a galera aí com isso. Então, fica à vontade também para poder acrescentar em relação às nossas perguntas e respostas, tá? Fica à vontade. Eu vou falar um pouquinho quem eu sou, né, quem que é a Play. Meu nome é Luiz, eu sou engenheiro, né, de controle e automação. A Play é uma empresa que a gente fundou em 2014, tá? A gente trabalha aí com toda a parte de automação residencial e áudio e vídeo. E a gente também criou aí, né, a gente identificou uma missão de poder levar a informação para o Brasil afora sobre como entrar no mercado, quais são as coisas que as pessoas têm que tomar cuidado, quais são as coisas que nós erramos muito e aprendemos da forma aí mais dolorida quando a gente entrou no mercado. Então, essa live aqui, ela tem a missão de poder te levar informação. Isso daí é um pouquinho de como a gente funciona. Mas para a gente poder entrar logo no conteúdo massivo e não ficar mais perdendo muito tempo com essas apresentações, eu vou logo fazer a minha primeira pergunta aqui, se você me permite, André. Claro, pega leve. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria que você acrescentasse aí, depois a gente discute sobre, qual é o primeiro passo para quem quer entrar no mercado de automação residencial? Pensando assim, a pessoa não tem, nesse momento ela decidiu que ela quer, que ela gosta do segmento, e nesse momento ela precisa dar um passo adiante para poder aí começar. Ó, o Igor tá online. Fala, Igor, tudo bem? Para quem não conhece o Igor é o MacGyver aí da automação.
cara é fera demais. O Igor, um grande abraço para você, obrigado por você estar aqui, tá? E, bom, continuando, qual é o primeiro passo para quem quer entrar no mercado de automação, André? Na sua opinião, o que você acha que essas pessoas têm que tomar cuidado, têm que avaliar ou têm que tomar aí a primeira atitude, na sua opinião? Bom, primeiro a gente tem que entender que a automação não é um mercado tão pequeno assim, e quando você resolve atuar nessa área, você vai atuar em outras várias áreas ao mesmo tempo. E para atuar em tantas áreas ao mesmo tempo, você vai precisar comprar produtos distintos, seja de áudio e vídeo, de Wi-Fi e de automação. E para comprar produtos desse tipo, você precisa ser uma pessoa jurídica e não uma pessoa física. Então, o verdadeiro primeiro passo para poder começar é abrir uma empresa. Pode ser uma MEI, pode ser qualquer tipo de empresa, desde que você tenha ali um CNPJ, para que você possa cadastrar sua empresa junto a esses fornecedores. O segundo passo é estudar o mercado. Então, o mercado para a gente aqui é muito diferente de para você aí em Araçatuba, mas o seu mercado de Araçatuba é diferente do mercado em São Paulo, que é diferente do mercado em Belém do Pará. Então, é importante entender como é o mercado de automação, áudio e vídeo na região onde você pretende implementar isso. E aí tem vários jeitos de fazer. Eu vou contar o que eu fiz lá em 2007, 2008, quando eu estava começando a empresa. Eu simplesmente comecei a visitar algumas empresas de automação naquela época e entender o que eles faziam, como eles faziam, o que eles vendiam, que marca eles vendiam. E me apresentei como arquiteto até na época, não, não era muito jeito certo, mas eu precisava entender. Em 2007 o mercado não tinha tanta gente fazendo isso, era muito complicado entender como fazer uma proposta de automação. Então eu fui nessas empresas, me apresentei, falei que queria começar um negócio nesse ramo, que eu não teria uma empresa, não poderia fazer um projeto grande, que gostaria de contar com a colaboração dessas empresas já consolidadas no mercado. E aprendi um pouquinho do que eles estavam fazendo, de linhas de produto. Agora, você já entendeu o seu mercado, já tem uma empresa aberta. Isso é essencial para o seu próximo passo, que é o quê? Você não consegue começar a oferecer nenhum produto antes de saber quais produtos você quer trabalhar. Então, tem que estudar quais marcas de produto existem e a sua empresa, nesse momento, vai ser essencial. Por quê? Muitos fabricantes sequer vão falar com você como pessoa física. Então, para aprender, para fazer um curso, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes você vai precisar ter aquela empresa aberta. E aí esse é o passo que tem que tomar, na minha opinião. Entender quais são as linhas de produto que tem disponíveis no mercado, escolher uma delas ou duas delas para começar a trabalhar. E estudar exatamente não mais o mercado, mas os sistemas de automação áudio e vídeo disponíveis, e as empresas que proporcionam cursos vão poder te ajudar muito nisso. Eu sempre digo também que eu acho importante, eu estava falando isso hoje com uma pessoa que eu converso bastante sobre automação, ele está começando a empresa dele agora, e eu acho importante ter pelo menos 2 linhas de automação, eu não digo nem 2 marcas, mas no decorrer da empresa, você pode começar fazendo projetos pequenos, mas e a hora que aparecer um projeto muito grande, o que você faz? Aquele sistema que você escolheu para um projeto menor, serve para isso? Não serve? Então, quando eu comecei, a gente tinha só uma linha de automação, e em pouco tempo eu percebi que isso não ia dar certo. Que eu precisava ter alguma outra linha de automação para alguns projetos que estavam surgindo. Então, eu aconselho ter 2 marcas ou 2 linhas de automação distintas, sendo uma que seja para projetos mais simples e mais complexos. E o resto é estudar. Você tem que aprender a fazer áudio e vídeo, você tem que aprender a configurar redes, você tem que aprender a entender sobre segurança, câmera, distribuição de Wi-Fi. Enfim, é uma área muito ampla, é muito aprendizado que tem que ter, e o único jeito de aprender isso é fazendo curso, frequentando feira, frequentando seminário que tem sempre, seguindo um canal igual o seu, que está sempre transferindo conhecimento. Então, Participando da live. Participando da live. Eu acho que esse é o ponto inicial. Sem isso, não tem começo. Perfeito, André. Então, resumindo, a pessoa precisa se formalizar, né, como uma empresa primeiro, né, tomar a atitude aí de ser uma pessoa jurídica, se formalizar, a gente fala muito também em relação a isso, para a galera que segue a gente aqui, que é muito importante a pessoa se formalizar e já começar a pensar como um empreendedor, porque vai ser um empresário mesmo, uma pessoa de negócios.
Segundo, uma pessoa que precisa pesquisar o mercado, entender como que a região funciona, né? Entender o que as pessoas entendem, como você vai caminhar, como você vai fazer o seu marketing, como você vai conversar com o seu cliente, o linguajar que você vai utilizar. E o terceiro passo é você estudar sobre os produtos, os itens, os equipamentos, e aí já entra a parte técnica. Então, resumindo, É um se passo sem fim, na formalizar, verdade, já, né? exatamente. Se formalizar, pesquisa de mercado e, em seguida, técnica, né? Tomar o cuidado aí com as questões técnicas. Fantástico, André. Obrigado aí pela sua resposta. Concordo plenamente com você. E no Brasil, a parte de ter esse acesso a produtos, existem muitos distribuidores no Brasil para os produtos que a gente precisa ter. Então, posso até mencionar alguns aqui, mas você vai precisar comprar cabo de áudio, você vai precisar comprar receiver, você vai precisar comprar caixa de som. E aí tem a FJ, tem a Dizac, tem inúmeros distribuidores aí no Brasil, a Kiabi, enfim, que vão poder explicar, porque é muita coisa para aprender de uma vez, né? E quem trabalha com o quê? Sim, Que marca de produto trabalha com o quê? O que eu sim. posso integrar com um sistema de controle? Que multi-room eu uso e com esse multi-room, que caixa de som eu uso, por exemplo? O É que um, que é é um bicho de sete multi-room? Tem cabeças. O gente que que é às vezes nem multi-room? É sabe. um bicho de sete cabeças gigante. Só que quando você tem um distribuidor ali, ele é a empresa mais interessada em fazer com que você entenda a linha de produto deles. E não só isso, eles montam uma linha de produto que, se é um bom distribuidor, é compatível entre si. Então ele não vai te oferecer produtos que são incompatíveis. Com isso você vai aprender também. Obviamente que não vai ser um único distribuidor que vai te ensinar tudo, mas são fontes de informação muito boa para quem está começando. André, quer fazer uma pergunta sua aí? O que que você acha melhor? Eu quero, eu quero. Separei algumas aqui, mas a gente se conhece há pouco tempo, e aí quando você me contou um pouquinho da sua história, eu fiquei um pouco impressionado, porque eu comecei pequenininho, fazendo um projeto de um apartamento, e você me contou que começou fazendo de cara um prédio inteiro, 42 apartamentos, mais 2 duplex, uma linha que eu conheço, que não é uma linha simples de começar. E aí, como isso aconteceu? Porque é realmente um passo gigante e deu super certo. Então, você podia compartilhar um pouco isso, porque eu estou interessado em saber mais sobre isso. Bom, eu vou dar uma resumida, mas vou tentar trazer a história desde o começo. Cláudio, seja bem-vindo, Cláudio. Fica tranquilo que a gente vai conseguir depois aí compartilhar uma gravação, tá? Eu vou dar uma resumida, mas eu vou tentar trazer a história desde o início. A gente começou a trabalhar em 2013, né? E, na verdade, a gente começou a pesquisar o mercado em 2013. Em 2014, a gente abriu o nosso CNPJ, oficializou a empresa. Mas a partir daí, você demora um tempo para conseguir seus primeiros projetos. Então, foi aí um período de estudo. Esse período de estudo foi um período muito importante, porque eu comecei a criar uma certa confiança e comecei a ter contatos. Eu, inclusive, tive contato com o pessoal com o Igor, que estava aí online, que é um cara muito experiente no assunto. Fui para São Paulo, visitei feiras. E antes disso, eu já tinha um certo conhecimento nas questões de eletrônica, porque eu cheguei a fazer alguns projetos eletrônicos, tive aí a iniciativa de desenvolver o meu próprio produto de automação residencial. Então, eu cheguei a ter contato com aquilo que vem antes da automação, que são os conceitos que eu até abordo muito com as pessoas quando a gente bate papo em relação ao assunto, que é o que é uma rede RS-485, o que é TCP/IP, como que é um relé por dentro. Então, esses conceitos que vêm antes da automação foram muito importantes para mim. E aí, isso eu já estava tendo essa bagagem, né? E ó, eu vou relatar uma coisa aqui muito importante. Nada vai acontecer na sua vida se você não levantar do sofá e fazer alguma coisa. Então, eu passei por muitos momentos de desânimo, eu passei por muitos momentos que eu não queria levantar do sofá, porque eu achava que não ia dar certo. Mas um belo dia eu tive a iniciativa de levantar do sofá e ir até um prédio que tem aqui na cidade, que eu fiquei sabendo por alguém que esse prédio já tinha um projeto de automação para ser 100% automatizado, todos os apartamentos. Então eu levantei do sofá e fui até o prédio, bater palma lá na frente e pedi para visitar o prédio, para conversar com o engenheiro, para saber como é que era.
E a atitude de eu ter ido até lá, bater palma, conversar com um engenheiro que tinha muitos anos de experiência na minha frente, não foi fácil. Naquele momento eu senti frio na barriga, eu senti sono. São as questões do medo, que depois a gente até vai conversar um pouquinho sobre isso. Você começa a sentir sono, seu corpo começa a te sabotar. E essas sensações são sensações que você tem que passar por cima e fazer. Então eu cheguei, estou iniciando no segmento e se precisar de mim, eu estou à disposição. Passando um tempo, já tinha projeto, tá, de automação. Foi feito em 2013, antes de eu formalizar meu CNPJ. E já tinha uma empresa que já tinha encabeçado tudo, já estava ali em parceria com a construtora. E eu, então, tive a sorte de, nesse mesmo dia que eu fui fazer a visita lá, a pessoa que era o proprietário do projeto, que já estava feita a parceria com a empresa, estava lá. E nós formamos uma parceria. Eu, construtora, e a empresa que estava fazendo esse projeto, que estava já fazendo aí a parceria com a construtora. Então, essa empresa não era de Araçatuba, era de fora. A gente fechou uma parceria muito legal, nos tornamos amigos. E essa empresa fez o projeto, mandava para a gente os produtos e a gente executava na obra. Então, foi aí um ano assim de muito aprendizado, porque a gente pegou esse prédio logo do começo e era fase de obra, não tinha nem a parte de área comum, não estava pronta, os prédios, os apartamentos todos estavam praticamente no concreto. E tinha muitos prédios, muitos apartamentos que estava sendo feito ainda infraestrutura. E a gente foi acompanhando tudo isso, infraestrutura. Quem passou todo o cabeamento foi a construtora. E eu acompanhava a instalação da parte traseira do quadro, as caixinhas que iam... Quanto tempo levou a obra toda? Olha, do momento que eu entrei até o momento que a gente concluiu essa obra, deu mais ou menos um ano. No momento que eu entrei até o momento que a gente concluiu. E nesse momento, passou um monte de coisas pela minha cabeça. Por quê? Eu era uma pessoa que não tinha nenhum projeto de automação ainda. Faz mais ou menos 2015, no meio de 2015. Eu não tinha nenhum projeto de automação ainda e no dia seguinte eu tinha 42 apartamentos de alto padrão, com uma solução 100% cabeada, uma solução que a gente chama aí a gente pode dizer que tem um nível de complexibilidade alta para você entender todas as funcionalidades, as programações. Mas aí eu volto a reforçar. O que me fortaleceu foi eu saber o que era uma rede 485, quais são os fiozinhos, básico, né? Os conhecimentos básicos. Então, por isso, tempo atrás eu fiz uma live e eu bati em cima da tecla. Ó, o que é um relézinho? O que é esse componente? O que tem dentro dele? Como que é a parte física dele? Por quê? Feito isso, a automação é uma junção de várias e muitas coisas simples que no final dá um resultado extraordinário. O fato de eu saber esses detalhezinhos e já ter tido contato com esses detalhezinhos, eu consegui não surtar, consegui dar passo após passo, e com isso a gente foi montando, no meio do decorrer desse prédio, a gente conseguiu aí contratar um estagiário para ajudar a gente, mas só nós dois que montamos o prédio inteiro. E no meio do caminho a gente foi aprendendo, foi errando, foi ajustando e fazendo as coisas com cautela. Então, o que eu posso deixar de ensinamento é coragem, tá? Vocês que estão assistindo aí, vocês são capazes de fazer o que vocês quiserem, tá? Vocês têm que se propor a isso. Dá o passo que o universo vai pôr o chão embaixo. E vocês têm que estudar também, não tem como você fechar o contrato lá sem saber do que você está fazendo. Então estuda, mas não fica esperando você ser a pessoa mais estudada do mundo para entrar em campo. Porque é ali no campo que você vai conseguir aprender muito mais, tá? E com o passo a passo, dia a dia, você vai conseguindo aí se aperfeiçoar. Então, resumindo, desde o começo até mais ou menos a conclusão foi isso. Quando os moradores começaram a entrar, nós começamos a ter aí um atendimento, um contato com o cliente muito frequente. E tem pessoas que compraram um apartamento para investimento, que a gente liberou a primeira parte, né?
E depois, quando as pessoas venderam esse apartamento, um ano depois, 2 anos depois, a gente voltou lá para fazer o upgrade. Então, para vocês terem ideia, eu montei um apartamento há 2 semanas atrás. Tem um outro que está reformando no mesmo prédio que a gente está fazendo agora, nesse período. Então, isso são adequações, são upgrades, são reformas, e tudo isso daí ainda continua acontecendo. Mas, assim, de uma forma resumida e trazendo aí um pouco dos ensinamentos que a gente aprendeu, basicamente é isso. Bacana. Mas é coragem mesmo começar grande assim. Eu tava com medo da minha É, primeira casa, se me desse 42, eu não sei se encarava, não. não é Então, assim, parabéns. essa questão de você se preparar, eu acho que é para qualquer pessoa. É aquela história, quando você vai fazer uma apresentação, uma live, você precisa se preparar. Então, você tem que ter alguma coisa por trás que você sabe que você vai usar. Então, todo livro que você lê, toda live que você assiste, todo conteúdo que você lê que vale a pena, você pode utilizar. Isso daí não é perdido, tá? Eu falo para muita gente, invista em você mesmo, o melhor investimento que você pode fazer na vida. Porque esse prédio foi a junção de várias coisinhas que eu já tinha tido contato. Fala, Cristiano, seja bem-vindo, meu amigo. Fala, Renan. Bom, André, posso fazer a segunda então? Manda ver, meu amigo. No seu ponto de vista, como você acha que é uma forma ideal, ou como você acredita que seja interessante, uma forma de captar novos clientes? Bom, quem não é visto não é lembrado, né? Quando eu comecei, eu não tinha a menor ideia do que fazer, e aí eu tive uma ideia de buscar loja de imóvel planejado, por exemplo, na Avenida, quem é de São Paulo vai saber, na Avenida Brasil, é um endereço nobre em São Paulo, e lá tem várias lojas de imóveis planejados. Eu fui em uma que chama Bom Tempo, conheci o dono e propus para ele. Falei, olha, eu trabalho com automação, você não tem automação na loja, posso usar o seu espaço, você vai ganhar o benefício de ter uma loja automatizada e eu vou ganhar o benefício dos seus clientes estarem vendo meu produto, você me indica, eu te indico. Quando alguém quiser ver a automação, eu vou trazer aqui, ou seja, mais cliente vindo para sua loja. Era uma situação boa para todo mundo. E eu tentei 3 lojas na época, mas a loja dele foi a primeira que topou e a loja que estava mais interessada, inclusive, pela localização. E de lá saiu meu primeiro cliente. Tem cliente que saiu de lá e que a gente fez outras tantas obras, porque era um investidor, então ele comprava um apartamento, reformava com automação, vendia, comprava outro, vendia, comprava outro. Ou seja, foi primeiro de tudo, você precisa achar um jeito de ser visto. E ser visto e montar o seu próprio showroom, primeiro não é garantia de que as pessoas vão vir, porque ninguém te conhece ainda. E segundo, é muito caro, não é simples montar um showroom. Você precisa de um espaço físico, um endereço legal e um monte de produto para colocar lá. Né? Então eu comecei pequenininho, coloquei só iluminação, controle do sistema de áudio e vídeo dele lá. Imagina, em 2007 não existia, em 2008 não existia nem iPad, iPhone. Então a gente tinha uns controles Não. remotos, hoje em dia feio que dói. Mas esse é um jeito. Claro, a rede social hoje em dia ajuda muito, né? Então, você consegue fazer um trabalho de marketing em rede social. Eu não entendo nada disso a fundo, então eu não vou ficar dando dicas sobre como fazer o marketing digital das pessoas. Mas existe uma outra veia muito importante no mercado de construção, que são os arquitetos e decoradores. E essas pessoas, elas têm um poder de influenciar o dono da casa muito grande. Então, dificilmente, se um arquiteto te indicar e falar assim, ó, quem vai fazer automação é essa empresa, dificilmente o dono do projeto ali vai sair procurando um monte de outra empresa. O arquiteto tem um poder de influência grande nesse ponto. Então, se relacionar com o arquiteto, frequentar eventos, tem bastante evento. Quase toda cidade tem algum evento de decoração, né? Frequentar esses eventos, conhecer essas pessoas que têm o poder de te indicar, é um caminho que eu segui no começo e o que eu faria hoje se eu estivesse começando de novo, eu faria isso de novo. Ô, André, eu posso dar um brinde aqui para a galera? Claro, Bom, pessoal, então papel e caneta na mão. Essa informação é muito importante. Eu vou dar uma dica para vocês começarem sem dinheiro algum.
a ter uma rede social interessante. Então vamos lá. Primeiro, qual é a rede social que as pessoas, os seus clientes e os possíveis clientes estão? Instagram. Facebook é pouco, tá? No YouTube, é só aquele cliente que você vai poder utilizar o seu vídeo para mandar para ele para exemplificar, mas a galera está no Instagram. Tem uma rede social que você pode anotar aí também, que é muito legal, é o Pinterest. Você também pode pegar muita informação lá, tá? E aí agora eu vou te dar duas dicas muito legais. A primeira dica, você pode pegar imagens, é lógico que você já vai ter que estar com o seu CNPJ aberto, já vai ter que estar aí cadastrado em algumas empresas que você vai trabalhar aí na automação ou em áudio e vídeo. Essas empresas vai te dar material gráfico, que é material de boa qualidade da imagem dos produtos. Então, quando você receber esse material, você vai entrar num site que se chama www.canva.com. Canva. O Canva ele é gratuito. E você consegue, com o Canva, editar essa imagem e pôr aí sua logo ou qualquer coisa do tipo. Com isso, você já vai conseguir ter as imagens necessárias de boa qualidade para publicar na sua página, certo? Faz a sua continha no Pinterest, publica essas imagens lá também e vai interagindo com a galera no Instagram. Isso já vai fazer a sua rede social no Instagram ficar bem legal, certo? Então, essa diquinha aí é uma diquinha muito valiosa. Esse site eu uso quando eu preciso fazer imagem. Quem viu a imagem do anúncio da live foi feito no Canva, tá? Você não precisa pagar nada, é gratuito. Só se você quiser a versão Pro. Então, utilizem, tá? Dá muito certo. E vamos para a próxima pergunta. André, agora é sua vez. Tá bom. Eu sempre acho importante ter um projeto documentado, mas nem sempre a gente faz isso por diversas ocasiões. Você tem o hábito de sempre fazer um projeto mesmo em CAD, documentar tudo que vai ser executado, ou às vezes sai do orçamento, instala e encerra o cliente dessa forma? E quando você faz de cada jeito? Ótima pergunta. Depende do que o cliente precisa. Então, vamos supor que o cliente já está morando, ele já possui a casa pronta, já mora na casa, vamos supor, há um ano. E aí ele te encontra, né, e ele quer fazer automação na casa dele. Então, você vai lá, faz um estudo de viabilidade, se dá para fazer, se não dá. É lógico que a única coisa que vai te impedir é a passagem do fio neutro. Quem não sabe o que é isso ainda, a gente deixa para uma outra live que entra mais um pouco em termos técnicos. Mas se você quiser automatizar uma casa que está pronta, precisa de um fiozinho neutro no ponto de iluminação. A partir daí, se for poucos pontos de iluminação e alguns controles de áudio e vídeo, eu não vejo necessidade de um projeto documentado. E aí o projeto demanda tempo, então às vezes vai muito bem você fazer uma anotação num papel, tá? Pode papel e caneta mesmo, anota ali com o seu cliente, coloca o ambiente, quais são os circuitos que vai ser automatizado, você pode fazer isso. Talvez uma planilhinha para você não se perder, aonde que você vai colocar tal interruptor, acho que vai bem. Mas não vejo necessidade de projeto. Agora, você tem uma casa que está em construção. Essa casa está em andamento, você vai precisar fazer algumas visitas para acompanhar a obra, para verificar se está sendo feito corretamente, ou você vai executar algum tipo de infraestrutura. Vai passar tubulação, nem mesmo que seja aparente, vai passar cabeamento. O projeto documentado, eu faço em todas que se encaixa nesse quesito. Por quê? Primeiro que você gera muito valor ao seu trabalho, fornecendo um projeto, tá? Fornecendo um desenho no CAD. Uhum. Segundo, fica muito mais fácil de você não se perder e ganhar tempo no seu projeto, na sua execução. E também você consegue facilitar lá na frente a hora que você for fazer a instalação dos equipamentos, porque você prevê isso tudo antes. Então, quando a casa está em reforma, está construindo, o cliente entra em contato com a gente e ainda dá tempo de fazer alguma mudança que seja favorável à sua instalação e favorável aos benefícios do cliente, a quantidade de funcionalidade que ele vai ter,
vale muito a pena fazer um projeto documentado com o nome da sua empresa. Não há necessidade de recolhimento de ART, até onde eu sei. Não existe nenhuma norma que obriga isso, tá? Mas é muito importante você ter o seu nome ali. E até, inclusive, a gente vai fazer um vídeo depois falando sobre isso, tá? Falando sobre projetos, falando como que você pode fazer, como você não pode. Quando o cliente já está morando, ele quer fazer alguma coisa, mas ele está morando, não está fazendo nenhuma reforma, eu não vejo necessidade de fazer um projeto, a não ser que seja algo bem grande, tá? E o projeto vai te Que vai facilitar o ter uma endereçamento. intervenção muito grande na casa do cliente. Às vezes, assim, você precisa colocar muitos módulos de iluminação, precisa aí automatizar muitos equipamentos de áudio e vídeo. Um projeto talvez vai te facilitar para você endereçar os módulos, essas coisas assim. Mas aí entra em termos um pouco mais técnicos. A gente pode depois abordar em uma outra live esse assunto com um pouco mais de tempo. Mas é isso daí que eu acho. Não, estou de acordo. Nem sempre a gente faz projeto mesmo, mas quando é um projeto iniciando, quando é uma obra grande, é super importante. É isso daí. André, eu preciso de uma loja física para eu ter sucesso no mercado de automação residencial? Você acha que quem tem loja física tem sucesso, quem não tem está fracassado? De forma alguma. De forma alguma. Principalmente depois que veio um tablet na vida, um iPad, você consegue. Isso é uma ferramenta muito importante de venda. Porque é muito mais fácil hoje em dia explicar o conceito de automação residencial, para começo de conversa. Lá atrás você tinha que explicar para a pessoa o que era automação, qual era o benefício disso. Isso ainda tem que ser feito hoje, mas tem muito menos barreira a ser vencida do ponto de vista de marketing e de comercial. As pessoas entendem, até porque ainda mais hoje em dia com essa inundação dos assistentes de voz aí, as pessoas não só entendem como elas desejam isso, né? Sim. Então, a loja física no passado ela era essencial, porque era muito difícil explicar tudo isso para um cliente que não tinha nunca visto nada. Você vai falar, a cortina se mexe, o projetor sai do teto. Era muita imaginação que tinha que criar para uma venda ser realizada sem mostrar tudo isso acontecendo, né? Sim. Então, hoje em dia, eu fiz muita venda, por exemplo, mostrando um controle via iPad, que na época não era... A gente tinha que fazer um design daquilo tudo, mas mostrando para o cliente e fazendo ele imaginar. Você vai apertar esse botão aqui, e aí a sua TV vai ligar, o seu receiver vai ligar, a TV vai para HDMI 2, a luz vai dimerizar 30% e a cortina vai fechar. Você consegue criar esse imaginário todo aí em função de uma simples apresentação. Além disso, claro, você consegue mostrar muito vídeo, igual você mencionou agora há pouco. Você consegue usar o YouTube como suporte e mostrar, olha, isso é um projeto que eu executei, olha o resultado disso, olha o resultado daquilo. Então Sim. não Ou tem... até mesmo o vídeo do fabricante, né? Isso também dá muito certo. Você pega o vídeo do Claro, fabricante que você trabalha, com certeza ele vai ter um vídeo demonstrando alguma coisa lá no YouTube, você manda para o ajuda cliente. sempre. Então não tem sucesso ou falta de sucesso por não ter showroom. É claro que algumas coisas vão ser muito mais difíceis de explicar sem uma loja física, sem um showroom. Por exemplo, tentar explicar para um cliente a diferença de sensação entre assistir um filme num sistema 5.1 ou num sistema 7.2, você pode se exercitar, ele pode imaginar aquilo, mas a sensação que ele vai ter, se você tiver uma loja física e puder mostrar aquilo para ele, é distinta. Ele vai ter você tem a chance de fechar esse cliente é muito maior. Então, Sim, sim. tem vantagens de ter uma loja física? Tem. Primeiro, conseguir convencer o cliente de uma maneira muito mais fácil. Segundo, maior credibilidade. Mas se é essencial, eu acredito que não. Grande parte das empresas de automação não tem um showroom, não vão ter e não precisam ter. Principalmente para quem está começando, eu jamais indicaria, comece e monta um showroom. Tem um custo muito alto associado a isso. Então, só passa a fazer sentido quando realmente a empresa tem saúde suficiente para pagar por isso. Massa demais. Vai lá, sua vez. Manda. Vamos lá. Cara, tem uma pergunta aqui que eu quero que depois você faça ela para mim, porque essa pergunta aqui é demais, cara. Vou pensar no seu caso. Mas dentro dos projetos que você faz hoje em dia, o que aconteceu comigo, e eu queria saber de você o que aconteceu com você.
O que aconteceu comigo quando eu comecei a empresa foi, eu só faço automação. A empresa chamava QI Automação. Não fazia cortina, não fazia áudio e vídeo, não fazia rede, não fazia câmera. Eu não fazia nada. Era simplesmente automação. Controle de iluminação e de áudio e vídeo, mas a gente controlava. E aí eu comecei a indicar um amigo meu até hoje, para fazer a cortina. Depois eu indicava um outro amigo meu para fazer o home theater. Aí esse negócio começou a ficar num ponto que eles estavam ganhando mais dinheiro que eu, em certo ponto. E aí eu comecei a incorporar aquilo tudo na empresa. Então a empresa chegou num ponto que a gente fazia áudio, vídeo, automação, rede, câmera, telefonia, aspiração central. É um leque de coisas gigantesco que a gente tinha que atender. E isso agrega complexidade, mas a gente foi crescendo aos poucos. Eu sei que hoje você já faz isso tudo, né? Sua empresa já está num pote que você já oferece uma gama de serviços gigante. Mas dentro dessa gama de serviço, o que vende mais? O que é o teu cargo-chefe e o que é o teu cavalo de Troia, por exemplo, que é o que você vende, aí você entrou na casa do cliente, aí você consegue sair vendendo mais coisa. Massa. Aqui em Araçatuba, existe algumas temperaturas em relação ao mercado. Então, essas temperaturas, ela oscila, né? No caso, assim, o mercado mais quente, mais movimentado, ela oscila de acordo com o ano. Então, dentro deste ano, utilizando este ano que foi um ano aí de muito crescimento para a empresa, tanto em relação a conhecimento ou em relação à execução de projeto, foi um ano em que nós tivemos muita procura em segurança eletrônica no primeiro semestre, vamos dizer assim, e aonde foi a porta de entrada, as pessoas procurando segurança eletrônica. Vamos dizer que julho, agosto e setembro nós tivemos procura de automação bastante, foi a porta de entrada mais automação. Só que agora no final do ano muitas pessoas estão procurando sonorização. Porém, quando a pessoa ela vem com a intenção de colocar uma sonorização, você vai ajudar muito a pessoa se você der as dicas para ela fazer alguma coisa ou outra de automação em casa. Mas, colocando aí numa escala, comecinho do ano aí mais segurança eletrônica, no meio do ano deu uma boa aquecida em automação e no final do ano agora uma boa aquecida onde as pessoas procuram, né, o ponto que ela procura é sonorização e home theater. Mas é o que eu falo, às vezes a pessoa procura a segurança eletrônica, mas você já consegue aí verificar se ela precisa de uma automação. Às vezes ela procura automação, mas você não verifica. Então, colocando numa escala, é mais ou menos isso daí mesmo. Bacana. André, assim. Diz aí. Esses dias atrás, você fez um post que eu achei muito válido, tá? É um post que estava falando sobre como a gente precisa conversar com o cliente e tomar cuidado com o que a gente fala com ele, né? Tomar cuidado com as palavras que saem da boca. Às vezes a gente fica meio ansioso ou às vezes o psicológico de quem está começando precisa ainda de um pouquinho de amadurecimento e às vezes, querendo ou não, eu já cometi esse erro, a gente acaba falando alguma coisa, concordando com uma pergunta do cliente, mas no fundo a gente não sabe se realmente aquilo é possível. Então, às vezes o cliente fala assim, eu consigo fazer a cerveja sair andando da geladeira e vir até o sofá para eu não precisar levantar. Aí você fala, não, tem como sim, não, tudo bem, dá para fazer. Porque ele vai lembrar disso no dia da entrega da obra, ele vai lembrar disso. Infelizmente, essas coisinhas aí, elas podem estragar todo aquele processo, toda aquela caminhada que você teve de ir lá configurar, instalar, você passar uma semana talvez aí montando uma obra grande e aí chegar no dia da entrega o cliente fala assim, poxa, mas aquele detalhezinho lá que você falou que dava para fazer. Então, o que você indica? Quais são os cuidados que a gente precisa ter para evitar ou minimizar, para quem está começando agora, minimizar esse tipo de situação? Tem dois tipos de clientes quando você está fazendo automação residencial, principalmente. Só dois. Os que já tiveram e os que nunca tiveram. Então, com os que já tiveram, normalmente, você não tem que se preocupar muito com a expectativa. Você tem mais que trabalhar a frustração que ele teve no passado. Eu acho que isso é um assunto até diferente.
Mas com aqueles que nunca tiveram, o cuidado tem que ser um pouquinho diferente e mais especial até. Por quê? Primeiro, uma vez que ele nunca teve automação em casa, ele não sabe o que esperar definitivamente. Né? Então ele está animado com o que ele está vendo na internet, ele está animado com o que ele está buscando, você não tem controle sobre isso. E aí ele começa a imaginar que a casa dele vai ser os Jetsons, ou seja lá o que for que ele tem assistido por aí. E começa a querer coisas, muitas vezes, absurdas ou não práticas, que não fazem nem sentido, né? Ou te pedir detalhes adicionais na hora de fechar a proposta, principalmente. Então, você envia aquela proposta e por mais claro que você tente ser naquela proposta, ela é um pouco técnica ainda. Tem os produtos que tem ali, não tem o benefício que ele vai colher daquilo. E aí, esse é o tipo de expectativa que tem que ser alinhada quando você está explicando para o cliente. Você não vai explicar para o cliente, eu vou controlar 10 circuitos de iluminação. Sinto muito, não está dizendo nada para o cliente. Com aquele controle sobre 10 circuitos de iluminação, você vai conseguir, quando você estiver tendo um jantar em casa, as luzes da sua casa vão estar preparadas para aquela situação que é completamente diferente de assistir uma televisão. E aí ele começa a entender um pouquinho melhor e é nesse ponto que começam a vir as perguntas malucas. Eu já tive, esse é caso real, a gente falou, eu posso controlar o meu micro-ondas antes de chegar em casa? Eu falei, ainda que você pudesse, quem vai pôr o prato da comida lá dentro? Né? Ou questões, por exemplo, e isso varia de cliente para cliente, mas o cliente fala, eu queria trabalhar com geolocalização, porque quando eu me afastar da minha casa a 100 metros, apaga a casa inteira. Legal, só que você tem esposa e filho. Não faz sentido. Porque você vai sair de casa um dia às 8 horas da noite para comprar pão e vai desligar a novela da sua esposa que está em casa. Então, nem sempre o que ele quer é necessário, e aí você tem que explicar para ele que não é necessário, porque ele não precisa gastar dinheiro com isso, não precisa investir com isso, e pode investir em outras coisas que são mais importantes, e não prometer o que não é possível naquele sistema. Dá nervoso, dá vontade de dizer sim para tudo, né? Para fechar o cliente, deixar o cliente feliz, mas é o que você falou, ele no fim da obra ele vai lembrar daquele detalhe e falar assim, olha, mas não está acontecendo isso agora. Já aconteceu comigo isso, eu acho que você tocou num ponto muito importante. É um erro que todo mundo comete e que quem está começando não deve cometer. É melhor falar não e você até passa seriedade para o cliente quando você fala não. Porque você tem uma pessoa que fala sim para tudo e de repente você está cotando com duas pessoas, como cliente agora. Eu estou cotando com o Luiz. O Luiz fala, olha, isso não é possível, isso é possível, mas não da forma como você está imaginando. Demonstra uma seriedade que de repente seu concorrente não está mostrando, pode te ajudar a ganhar um orçamento e não o contrário. Então, aqui nos Estados Unidos eles falam muito isso. Estabelece a expectativa direito para não gerar frustração depois. Entrega mais do que você prometeu, não tem problema. Agora, não entrega menos do que você prometeu, que vai ser desgastante. É até interessante a gente tomar cuidado quando a gente está falando com o cliente e usar esses não mesmo. Falar não, não é possível, ou Não do faz jeito que você está sentido. pensando não vai ficar legal, né? É claro que para você ter essa segurança, você vai precisar ainda caminhar um pouco, estar em campo, tá? Mas você dizendo esses não para o cliente, você pode até ter em mente, é possível, eu vou tentar, mas você falar para ele que não dá, e se porventura der certo, ele vai ficar muito mais feliz. Se for o inverso, Certamente. esse detalhezinho pode aí talvez tirar o seu brilho, tirar todo o mérito que você teve de fazer uma casa automatizada. Então é importante tomar cuidado, tenham calma. Tá? Se vocês verem que o nível de ansiedade está muito alto, antes de entrar para a reunião com o cliente, dá uma respirada, estuda o orçamento, tá? Para você chegar na hora de falar com o cliente e saber o que você está falando. Faça o orçamento com calma. Tem orçamento que a gente demora bastante para fazer, Uhum. 1 hora fazendo orçamento, até às vezes até mais, porque o orçamento é um momento interessante, tá? É um dos momentos assim que pode dividir aí o fechamento ou não. E faça mais de um orçamento, tá? Mesmo que o cliente fala, eu quero essa marca. Se ele nunca teve contato com automação, faça uns 3, coloca um orçamento lá que tenha poucos itens de iluminação, para que não carregue muito em equipamento e não fique um valor elevado. Com isso, você vai ter muito mais possibilidade de fechar.
Agora eu André, tenho mais podemos ir uma para a ainda. próxima? Sim. Esse é um problema que todo mundo, se não ter, vai ter. Começando, quem tem anos de mercado vai ter esse problema a vida inteira no Brasil. Sim, sim. Como vencer a barreira de produto importado no Brasil? Você está vendendo legalmente os produtos, o cliente pega o seu orçamento e fala: ah, mas eu quero comprar isso lá fora. Então tem vários jeitos de lidar com isso. Tem gente que esconde do orçamento qual que é o modelo do produto, e aí o cliente quer aquilo, aí ele cobra para mostrar isso, que tem um sentido. Né? Você estuda para caramba, então você está fazendo uma especificação técnica que tem valor por si só. Um orçamento toma tempo e tem valor por si só. Tem gente que simplesmente abre o jogo para o cliente, mostra toda a linha de produto e fala: compra o que você quiser lá fora, mas isso perde um pouco na garantia, assim, assim, assado. Como é que você tem lidado com isso? Que pergunta fantástica. Eu acho que essa Diga. pergunta é uma pergunta que eu posso responder e você também deve responder. Porque, ainda mais porque você está aí fora do Brasil, acho que você pode também agregar muita coisa. Mas a gente tem que meio que ter um jogo de cintura e tem que conversar com o cliente e tentar entender para ver até onde você pode chegar. Mas primeiro, o cliente vai chegar até você, ele vai falar: eu quero fazer um orçamento na minha casa de X coisa. Eu quero som, eu quero automação, eu quero só um ou só o outro. Aí você faz um alinhamento, tipo um briefing, tá? Do que o cliente quer, qual é a vontade do cliente. Então, beleza. Partindo disso, você vai voltar para o escritório e vai começar a colocar os equipamentos que você precisa para atender a expectativa do cliente para realizar o sonho dele. Feito isso, você vai voltar para o seu cliente. Um detalhe importante, anotem isso, tá? Todo o orçamento que você for fazer, evite enviar por e-mail ou por WhatsApp. Tenta marcar pelo menos uma reunião para apresentar. Então, marcou essa reunião, apresentou. O seu cliente ele pode virar para você e falar assim: eu quero a especificação dos produtos porque eu quero cotar. Nessa hora você não vai ter como não passar a especificação dos produtos. Você vai ter que colocar lá modelo, marca, eu coloco e beleza. Nisso você vai embora, tá? E vai aguardar aí um dia ou algumas horas para ligar para o cliente e verificar o que ele achou, se ele gostou, se ele não gostou, e etc. Aí começa técnicas de vendas e negociação. E aí, o cliente pode falar assim: eu pesquisei na internet e encontrei um preço mais barato desse produto. Se for linha de automação, vai ser difícil ele encontrar um produto da mesma marca, tá? Que seja um produto oficial e um produto de alta qualidade na internet. A não ser que seja alguém usado e vendendo. Se for de uma empresa séria, você não vai encontrar. E sendo assim, você até ganha uma flexibilidade para ter argumentos e falar da automação, as produtos oficiais e etc. A gente tem uma certificação, precisa estudar, a empresa só permite que a gente venda se a gente for certificado, se a gente tiver um relacionamento com a marca. Mas no mercado de áudio e vídeo já não é assim. No mercado de áudio e vídeo, você consegue encontrar produtos em todos os lugares aí, até lojas de grande porte. Dentro do Brasil, algumas você até consegue encontrar no online. Nesse caso, tá? O que eu falo para o cliente? Se você comprar comigo, eu vou fazer o meu melhor, vou tentar chegar no melhor preço que eu consigo e vou tirar a mão de obra, ou tirar a porcentagem de mão de obra, ou diminuir a mão de obra, e você vai ter a garantia da empresa que está te vendendo. Se o cliente mesmo assim falar: eu vou comprar lá fora, você pode falar para ele: então eu preciso aumentar um pouquinho a minha mão de obra, tá? E a garantia de tudo que acontecer você tem que deixar especificado e você tem que falar para o cliente que qualquer coisa que acontecer com este equipamento, a responsabilidade é dele de ir atrás de manutenção, garantia ou qualquer outra coisa que possa Não só acontecer. isso, na verdade, porque ele vai te ligar reclamando que aconteceu algum problema no home theater, por exemplo. E não Exato. necessariamente no produto que você vendeu. Só que você só vai descobrir que foi o produto que ele comprou quando chegar lá. E aí você tem que cobrar a visita de ir até lá para dizer para ele que o produto dele é que está com problema, que não foi o produto que você Sim. vendeu. São Então isso é situações, importante um contrato nesse momento aí, ou sim, um são, acordo são muito bem desenhado. situações você vai precisar ter um jogo de cintura e, na verdade, você só vai conseguir entender exatamente como que vai ser quando você estiver dentro. Mas tentando colocar uma linha média aí do que acontece,
eu falo para o cliente que são produtos que ele vai ter que se responsabilizar por garantia, ou por funcionamento, que a gente vai fazer o nosso trabalho, o nosso papel de montar para ele. Faço esses questionamentos em relação à mão de obra, tá? Às vezes eu falo para ele também tomar cuidado com a procedência do equipamento. Assim, eu vejo que é até um pouco difícil esses equipamentos serem aí talvez não original, tá? Mas é interessante É ele tomar difícil. cuidado com a fonte que ele está Ele pode comprando. ser consertado, tem várias situações. Eu É, lidava um eu pouco vou ter- diferente com isso. Porque o que acontece muito, o que acontecia muito, eu ouvi isso de cliente, né? Você está me roubando. Porque a diferença de preço, às vezes, ela é muito absurda. Então, ele acha um receiver que você está vendendo para ele por 7 mil, 8 mil reais, 12 mil reais, o que não é difícil de atingir num receiver, e ele acha aquele mesmo produto por metade do preço, às vezes. Né? E se ele tem a oportunidade de vir para fora, vir para cá, para os Estados Unidos, a diferença é ainda mais gritante. E aí, ele já está com a sensação de que você está roubando ele. Você vai ter que explicar o contrário naquele momento. Então, principalmente para esse tipo de produto, né? Quando eu especificava home theater, por exemplo, eu ia antes, já avisava o cliente antes. Eu falava, olha, esse produto que eu estou te colocando aqui é o preço oficial. Não se assuste. Se você procurar online, você vai achar ele muito mais barato. Não estou te roubando, é simplesmente a nossa carga tributária no país é assim. Se você quiser comprar esses produtos fora do país, sem problema nenhum, eu vou te auxiliar nessa pesquisa. Mas eu fazia isso por quê? Primeiro, eu estava sendo adiantando o problema que vai acontecer, principalmente com produtos caros desse tipo, ele vai procurar, né? E segundo, ganhando a confiança dele, sendo honesto desde bem do comecinho, falando, você pode procurar lá fora, não tem problema nenhum. Não vai ter a garantia do serviço, explicava tudo isso, mas antes dele já achar que eu estou roubando ele. Porque eu perdi a conta, teve algumas vezes já. Que a gente falou, não, você está me roubando. E aí, o pior, por causa do receiver, ele acha que você está fazendo um sobrepreço em todo o seu orçamento, o que não é verdade. Porque às vezes você está trabalhando com um sistema de automação nacional. Ou seja, você não tem esse problema de importação, imposto, tudo isso. Seu preço é o preço de mercado. Seu preço do receiver está alto porque você está comprando ele de um distribuidor oficial. Mas ele vai achar que seu sistema de automação está fora de mercado. Você perde cliente às vezes. Então, sim. acho que vale a pena em alguns produtos específicos, você não pode fazer esse orçamento inteiro, óbvio, que a gente vive de venda e de serviço. Mas para produtos específicos que chocam muito o cliente, avisa antes, fala, olha, é caro, já estou te avisando de antemão. É muito caro aqui no Brasil esse produto. Se você tiver acesso lá fora, se você quiser comprar isso na internet, sem problema nenhum, te auxilio. Show, show, André. Massa demais. Eu acredito que nós já estamos chegando aí em 1 hora de live. É, Eu não corta, sei né? se o Instagram ele vai cortar quando der 1 hora. Isso pode acontecer. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que ela é muito válida da gente fazer, então eu vou arriscar. Se caso acontecer de cortar essa live, a gente abre outra rapidinho. Peço para que vocês tenham essa paciência aí e voltem para cá. Mas eu vou fazer essa pergunta, vou tentar ser breve, tá? Até peço sua autorização aí para eu poder responder ela, porque é uma pergunta bem legal. Manda ver. E vou fazer logo para a gente ganhar tempo. Quais são as etapas de um atendimento a um cliente novo? Então, se vocês quiserem anotar isso daí, eu vou falar o que eu faço, que tem feito tem dado muito certo. E depois, André, você fala o que você faz aí. Um cliente, ele sempre vai chegar em você da seguinte forma: ou é por uma visita sua, ou é por alguém que te indicou, ou é porque ele te encontrou em mídias sociais, marketing, etc. Então, ele vai te ligar, ou ele vai encontrar com você, ou você vai ter um encontro com ele pessoalmente, mas vai ter um encontro entre você e o cliente, um contato. Partindo disso, qual que são as próximas coisas que eu faço? Se o cliente me ligou, eu tento marcar uma reunião pessoalmente com ele. É a primeira coisa que eu faço. Então, se ele me mandou uma mensagem na página do Instagram, se ele mandou uma mensagem no WhatsApp, me ligou, eu falo, oi, tudo bem? Posso encontrar com você? E tento fazer isso o mais rápido possível. Porque o digital é legal, estabelece conexões interessantes, mas nunca vai morrer essa questão de você ter o olho a olho, a pessoa poder olhar no seu olho e ver se você está sendo verdadeiro ou não. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar marcar uma reunião com essa pessoa. Vai até o cliente, tenta marcar na obra dele, tá? Se você quiser eu puder dar dicas de forma sem vínculo, faça isso também, que você vai começar a criar aí uma certa
um certo relacionamento com o seu cliente, Ele tá? não só isso, vou te interromper um pouquinho, mas esse é um ponto Claro. importante. Tem muito curioso pedindo orçamento, mas é muito. E quando você quer marcar uma reunião, o curioso, se ele não é sério sobre o que ele quer, se ele está só especulando, se ele está só não está disposto a realmente gastar, às vezes ele nem tem a casa que ele está falando que ele tem para fazer, ele só está querendo te dar trabalho, né? Você já acabou com o assunto ali. Você não perdeu 2 horas, às vezes, fazendo um orçamento sobre um projeto que não existe. Sim. Então, vale a pena a reunião já para tirar da frente esse tipo de cliente que não é cliente, na verdade. Sim. E aí, se porventura esse cliente estiver numa cidade que você não consegue ir no mesmo dia, ou que, sei lá, leva 2 horas para chegar, 3, 5, 6 horas para chegar, você vai ligar para o cliente, tá? Se ele te ligou, você já até pode falar sobre isso com ele, mas se ele te mandou uma mensagem, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o telefone. Pega o telefone dele e liga. Fala, senhor fulano, tudo bem? Senhor fulana, me fala mais ou menos o que você quer. A pessoa vai falar, eu tenho uma obra, fica em tal lugar, ou eu tenho uma casa pronta, eu queria fazer algumas coisas de automação. Aí você pergunta se essa pessoa já teve automação alguma vez na vida dela. Se ela não teve, você precisa colocar no mínimo 3 ofertas, e uma oferta ela tem que ser uma oferta simples, básica e barata, tá? E aí você liga para o cliente, conversa com ele, fala, ó, não, tudo bem, a gente vai fazer uma oferta para você, posso te mandar pelas mídias sociais, e-mail, etc. Se tiver muito longe, não precisa ir até ele, esse você vai ter que enviar. Mas faça uma ligação e converse. E um detalhe importante, você pode pedir ao cliente uma planta, um desenho, para você ter uma ideia de como que você vai fazer esse orçamento. E anota os pontos importantes que o cliente ressaltou. Então, eu quero um som, eu não sou fanático, eu não sou uma pessoa muito exigente em som, eu quero que seja tudo embutido no gesso, eu quero que seja caixas bookshelf, eu quero que tenha um som na piscina. Aí ele te manda a planta, mesmo que seja em PDF, você abre essa planta e daí você começa a ter ideias. Faça uns 3 ou 4 orçamentos, tá? E aí, se você conseguir ir até o cliente para apresentar, vá. Se ele estiver muito longe, aí você encaminha por ele ou marca uma reunião online em forma de Skype, Zoom, qualquer coisa assim que você possa compartilhar a tela. Então, uma dica importante, quando for apresentar orçamento, vá até o cliente. Quando ele fizer o primeiro contato, vá até o cliente também, tá? Então, essas são as etapas. O contato do cliente, o seu primeiro contato pessoal com ele, entender o que ele quer. Depois você faz umas 3 ou 4 propostas, tá? Coloca aí uma escala de baixo para cima em relação a valores e marca para apresentar com ele de novo. Depois disso, se ele ficar fazendo contraproposta e negociando, não tem tanto problema você até encaminhar por e-mail para ganhar velocidade. Mas é importante que você faça esse contato pessoal. André, acrescenta aí, fala alguma coisa que você Só, acha e a gente eu abre acho para que esses perguntas. pontos estão tão perfeitos. Só um ponto que eu acho que dá para explorar mais até futuramente é entender o cliente, entender o que ele quer, entender o cliente pode ser um pouquinho mais complicado do que parece. Até coisas muito pessoais, às vezes, precisam ser entendidas antes de começar um projeto de automação. Porque um projeto de automação para um cara que mora sozinho, para uma mulher que mora sozinha, é diferente de um projeto de automação se eles têm filhos. É diferente de um projeto de automação se tem cachorro, se não tem cachorro. Tudo isso interfere no dia a dia do cliente e a automação é automatizar as tarefas do dia a dia. Então, se você não entender o dia a dia desse cara, ele viaja muito? É uma casa? O bairro é perigoso? Simulação de presença pode ser interessante? Não, o bairro é ok, ele não viaja muito, mas ele tem esposa que fica em casa. Tudo isso interfere no tipo de proposta que você vai fazer. Ele gosta de receber amigos em casa, então som no terraço pode começar a ser mais importante. Às vezes ele não sabe o que quer. Ele só sabe o que ele quer, ele está com dinheiro para gastar. E entender ele vai te ajudar a oferecer o que ele precisa, mesmo que ele não saiba. É tipo o smartphone, ninguém precisava dele, ninguém sabia que precisava até ser lançado. Né? Às vezes o cliente Sim. não sabe o que ele precisa até você dizer para ele o que ele precisa. E para isso a gente precisa explorar bem o dia a dia e o lado pessoal dele. Mas deve estar quase cortando aí, então se o pessoal quiser fazer pergunta, acho que está na hora, né? Maravilha. Pessoal, fiquem à vontade, tá? Mandem perguntas aí, nós vamos respondendo aqui. Se caso a live cair,
Eu já deixo aqui um muito obrigado a todo mundo, tá? Nesse momento aqui, se a live cair, a gente não vai abrir novamente. André, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço de coração por você ter Imagina. dedicado essa 1 hora Obrigado aí pelo com a gente, convite. tá? Obrigado a todo mundo que participou, de verdade. A gente fica muito grato com isso. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos fazer de tudo para deixar essa live salva e tentar publicar ela novamente. E pode mandar pergunta aí, pessoal. Qual é as dúvidas de vocês? O que vocês têm interesse em saber sobre esse Essa é assunto? boa aí, ó. Ó, Vocês deixa eu colocam a ver. mão na massa? Claro que coloca a mão na massa. Até hoje eu ponho a Cara, a mão na parte massa. mais legal, a parte mais legal é a gente ir lá programar, ligar os equipamentos, programar essas coisas assim. Eu, Luiz, sim, coloco muito a mão na massa, Sempre fiz, mas continuo fazendo até hoje. tem coisas que eu não tenho prática de fazer, então eu terceirizo, eu tenho equipe formada com terceiros. Ainda não tenho funcionário, mas tudo que eu faço a gente consegue fazer com terceiros. Então, chumbar mangueira, chumbar caixinha, às vezes tem projetos que a gente tem que cortar a parede, tubulação aparente, essas coisas assim, a gente eu terceirizo. E você, André? Não, eu sempre coloquei a mão na massa, continuo colocando. Esse negócio de não trabalhar em campo não existe, não. Instalei caixa de som, instalei. Eu fiz de tudo e continuo fazendo quando preciso. É parte do trabalho, não é um trabalho só de Sim. escritório, não. É muito de E até, escritório, mas não só de escritório. E até uma forma da pessoa ela ganhar mais confiança, né, na hora de fazer os projetos. É bom ter a mão na A gente massa. Eu falo aprende. para todo mundo, é Ó, o interessante Angel está passar por isso. perguntando para a gente aí, obter material de apoio para áudio e vídeo, principalmente. Eu acho que o caminho é áudio e vídeo. Vai ter curso, claro, mas se você tiver em contato com distribuidores, Angel, eles vão ter obrigação e prazer em te ensinar como trabalhar com os produtos deles, seja receiver, seja multi-room. Todos eles vão ter alguma forma de te ensinar isso, não tem jeito. Então, Rangel, é o caminho. Faz primeiro aí a sua formalização com o seu CNPJ. Tendo o seu CNPJ formalizado, você já tendo decidido que você vai trabalhar com isso, aí depois você pode até mandar uma mensagem para mim ou para o André, a gente indica aí para você algumas empresas que podem te auxiliar e que são distribuidoras de produtos que a gente sabe que é sério, uma empresa séria. E com isso você já começa a solicitar informação, você já vai ter acesso à área de pessoas que são cadastradas na empresa, vai ter material gráfico, aí a própria empresa já vai dando curso. Aí você vai entrando no mercado. Mas o caminho é esse, formaliza seu CNPJ e faz o seu cadastro nas empresas. É isso Vinícius aí. falou assim: gostei muito, essa live me ajudou bastante, parabéns. Vinícius, parabéns por você estar aqui, cara. Parabéns por você estar participando, estar dando aquele passo, né, de procurar informação, tá? Parabéns para você e para todas as outras pessoas que estão participando também. O Vinícius Cláudio, está gostaria mandando ver apenas aí. de agradecer o compartilhamento de conhecimento e pelo tempo de vocês. Forte abraço. Que é isso, Cláudio? Tamo junto. Você também é um cara aí que eu percebo que tem se dedicado bastante, então parabéns para você também, cara. E quem Ô, for André, começando aí, vai compartilhando o resultado, que é legal saber como é que vocês estão indo. Sempre sim, interessante. sim, Tem o meu exatamente. Instagram, tem o Instagram do Luiz aí. Manda Posta ver. pra gente, vai mandando as dúvidas. Quem ainda não estiver fazendo parte do grupo de automação do Facebook, eu vou deixar um convite aqui, tá? Quem tiver interesse em participar, pode até mandar depois aí uma mensagem para mim. Lá dentro, o André, inclusive, eu não sei se você já está participando, André, mas se não estiver, depois eu mando o link para você. Lá dentro é um lugar muito legal para a gente trocar informação, porque fica salvo. Ninguém que entra perde depois. Tá legal. O Rui O... está perguntando aí mais um pouco sobre áudio e vídeo, pelo jeito o pessoal está tendo dificuldade. Eu vou falar, eu fiz um curso de áudio e vídeo, na época promovida pela revista Home Theater, que era o Home Expert. E o professor naquela época ainda promove cursos de áudio e vídeo através da Alreside, que era o Carlos Marim, Cláudio Marim. Então, a Alreside, que é a Associação Brasileira de Integradores de Automação Residencial, é um caminho bom para encontrar cursos bons, que vão com certeza te dar o caminho que você precisa para trabalhar com áudio e vídeo.
É um pouquinho complicado para começar a entender, mas não é impossível não. Buscar o Reside lá, Ruiter, que eu acho que é o caminho. Um caminho, não é o único, mas é um caminho bom. O Márcio está falando, live top, sempre tirando as dúvidas e em compartilhar os conhecimentos. Muito obrigado. Obrigado você, Márcio, por estar aqui presente. Claudineia. Gostei dos comentários, hein, Claudineia? Dona Claudiné vai automatizar a casa Obrigado. dela. Cara. Agora vou começar a pensar em novas possibilidades de viver com conforto. Você merece, Claudineia. Você merece. O Cláudio mandou uma pergunta legal aqui. Seria possível obter informações com CNPJ de outro segmento? Não. As empresas elas vão pegar a sua ficha cadastral e vão olhar o seu KNAI. Se você não sabe o que é KNAI, quando você vai abrir o seu CNPJ, você tem que colocar a atuação da sua empresa lá. O que a sua empresa faz? Qual é o segmento que ela atua? Não precisa ser só um, pode ser mais de um, mas vai estar lá. Vendedor de equipamentos elétricos, vendedor de eletrodoméstico, vendedor de produtos para eletrônica, vendedor de produtos para... Enfim, você vai ver o que chega mais próximo do áudio e vídeo. Quando a empresa pegar o seu CNPJ, ela vai analisar se esse KNAI tem a ver e a partir daí ela começa a te fornecer as informações. O Vinícius está perguntando as principais vertentes de automação que deve focar para iniciar. Eu acho que o ideal é começar no básico e onde tem maior conforto para o cliente. Então, na automação, o maior conforto e a maior parte do projeto é controle de iluminação. Não adianta inventar muito no começo, não. Eu acho que se fosse para focar em uma vertente específica, eu começaria por ela no segmento de automação, claro, né? Aí, controle por voz, controle pelo app, controle remoto, agendamentos. Isso já traz, para quem nunca teve nada, já traz um conforto para um outro nível em casa. O que eu mais uso em casa, desde que eu tenho automação, é controle de iluminação. Isso você usa todo dia, queira ou não. E depois você acostuma com isso, não tem jeito de viver sem isso mais. Então, é válido. O Nelson falou aí, boa noite. A verdade é que a maior fatia do projeto é áudio e vídeo. É verdade no ponto de vista de preço, né? Os projetos de áudio e vídeo têm valor agregado alto. Então, num projeto, o áudio e vídeo vai ser mais representativo. Porém, a automação, às vezes, é o gancho para começar um projeto de áudio e vídeo. Ele quer automação, não estava pensando em áudio e vídeo, você consegue ofertar. O Cláudio falou assim, eu tenho uma empresa já, mas eu gostaria de iniciar com informações para depois fazer as modificações. Cláudio, primeiro você precisa decidir se realmente você quer esse segmento, tá? Se você gosta de automação residencial, se é isso que você quer para sua vida, decide isso. Vai atrás de você fazer as pesquisas de mercado da sua cidade e formaliza de novo, cara. Depois que você formalizar novamente, a gente te dá a mão aí, você já faz os seus cadastros nas empresas que vão encaixar mais, a gente te dá também um know-how sobre isso e vamos trabalhar. O que você tem que fazer é entrar em campo. É lógico que você não precisa sair correndo de forma desesperada, mas você precisa entrar em campo. Porque quanto mais tempo você gastar com colhendo informações, você vai aumentando e alimentando seus medos. Então, tenta e ver se é realmente essa linha que você quer, se é realmente esse o seu sonho, trabalhar nessa área. Formaliza de novo e aí a gente vai para cima, a gente ajuda aí com as empresas e marcas e etc. O Marcos estava bravo comigo aí que eu não estava fazendo live. Hoje foi, hein, Marcos? O bicho estava, cadê essas lives aí, André? Uma hora dá certo, né? A gente vive uma vida tão corrida. Mas é isso aí, eu acho que vai cortar, então se a gente despedir da galera é melhor, né? E a gente Maravilha. de novo, em breve, pode falar um pouco mais do mercado daqui, a gente não conseguiu explorar hoje, mas realmente tem muita coisa aqui que não tem aí. Verdade, verdade. Estamos trabalhando em formato... Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, tá? Quem está chegando por agora, fica tranquilo que a gente vai tentar salvar essa live para vocês assistirem. Muito obrigado, André, de coração. Se você precisar da gente, aí pode contar. A gente vai estar sempre à disposição, tá? E obrigado a todos aí. Obrigado, pessoal. Um abraço, boa noite, galera.